Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de 10 mil reais por mês com projetos elétricos, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como calcular o nível de curto-circuito para condutores de grandes seções. Moacir, quando que vai ser útil isso para mim? Quando você alimentar um quadro de distribuição com uma seção transversal de um cabo de 150 milímetros quadrados, por exemplo, como que você vai calcular o nível de curto-circuito deste quadro, ou o nível de curto-circuito de um conjunto de medição próximo a uma subestação? Vai servir para isso. Existe uma maneira e um cálculo específico para você fazer para calcular esse nível de curto-circuito quando a seção é muito grande, e é isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Vamos lá! Então olha só, esse aqui é o cálculo do nível de curto-circuito num ponto específico de uma instalação, de acordo com o livro de instalações elétricas do professor Ademaro Cotrim, lá na 5ª edição. Este aqui é o cálculo mais preciso, é a fórmula mais precisa que você vai ter para dimensionar o nível de curto-circuito em um determinado ponto na instalação. Quando eu falo determinado ponto na instalação, eu estou falando do quê? De um ponto de carga, de um ponto de tomada. Eu estou falando de onde está um quadro de distribuição, você calcular o nível de curto-circuito naquele quadro de distribuição, você calcular o nível de curto-circuito naquele conjunto de medição. É exatamente dessa forma que eu estou falando. Com esse cálculo aqui, você consegue calcular o nível de curto-circuito em um determinado ponto específico da instalação. Agora, você precisa entender quais são os itens deste cálculo para a gente chegar nas grandes seções transversais. Esse cálculo aqui de nível de curto-circuito, ele é dado pela tensão fase neutro dessa instalação, seja ela 220, seja ela 127, dependendo da sua região. Então esse U0 é a tensão fase neutro, dividido pela raiz de tensão fase neutro ao quadrado, dividido pelo IK0 ao quadrado. Ih, Márcio, ferrou. O que é esse IK0 ao quadrado? Esse IK0 ao quadrado é um nível de curto-circuito anterior a este ponto que você está calculando. Agora ferrou. Como é que eu vou saber isso? Como que eu vou saber o nível de curto-circuito anterior se eu quero saber o nível de curto-circuito agora? É o seguinte, em uma instalação elétrica, você sempre tem ou a entrada em baixa tensão ou o transformador, né, para fazer essa alimentação nessa edificação. Geralmente, quando você tem um transformador, é um transformador de 112,5, de 75, de 150, de 300 kVA, de 500 kVA, de 750 kVA, de acordo com a carga específica da edificação, correto? Então, quando você vai iniciar o seu projeto, o primeiro cálculo de nível de curto-circuito que você tem que fazer é o cálculo do nível de curto-circuito que a NBR 5410 chama de ponto de suprimento. Então, cálculo do nível de curto-circuito no ponto de suprimento é exatamente o primeiro cálculo do nível de curto-circuito que você precisa fazer, que consequentemente vai ser o seu cálculo de curto-circuito inicial quando você começa a sua instalação e os cálculos de nível de curto-circuito da sua instalação. Então, para você, por exemplo, fazer e saber o nível de curto-circuito do segundo quadro da sua instalação, por exemplo, tem aqui um transformador, desce esse transformador, alimenta aqui um quadro de distribuição, esse quadro de distribuição alimenta outro quadro. Para você saber o nível de curto-circuito deste quadro aqui, você tem que saber o nível de curto-circuito no secundário do transformador. Porque sabendo o nível de curto-circuito no secundário do transformador, você acha o nível de curto-circuito aqui no próximo quadro, e aí com o nível de curto-circuito aqui no próximo quadro, você acha esse nível de curto-circuito aqui neste quadro secundário. Então, é um efeito cascata. Para achar o nível de curto-circuito num ponto, você tem que ter o nível de curto-circuito no ponto anterior. E até chegar no ponto de suprimento, tá? Mas aí é o seguinte, Moacir, como que eu acho o meu nível de curto-circuito no secundário do meu transformador quando a minha edificação é alimentada por subestação? Tem uma fórmula específica. Eu tenho um vídeo que eu trago um exemplo da utilização desta fórmula aqui que eu estou mostrando para vocês. Então é só você vir aqui no meu canal, colocar, se inscrever nele primeiro, depois colocar curto-circuito nos vídeos das pesquisas, que você vai encontrar esse vídeo que eu explico e mostro essa fórmula novamente para vocês, tá? Porque aqui eu estou falando de grandes seções, é um complemento desse vídeo que eu estou mostrando aqui inicialmente, tá? Então vamos lá.
No secundário do transformador, você tem essa fórmula aqui para você poder aplicar e saber qual que é o nível de curto-circuito trifásico no secundário desse tráfego. Aqui, por exemplo, você vai pegar a potência. Vamos supor que o meu transformador é de 75 kVA, então é 75.000 VA, certo? Você vai colocar aqui, ó, os 75.000, dividir pela raiz de 3, tensão fase-fase, que vai ser ou 380 ou 220 na instalação. E aqui você vai ter, dependendo da instalação, né? Se é uma instalação 127-220, a tensão fase-fase é 220. Se é uma instalação 220-380, a tensão fase-fase é 380. Vezes a impedância do seu transformador, né? Então isso aqui é um dado de placa do transformador. Por isso você tem que saber qual transformador que você está escolhendo, tá? Pode ser 4%, pode ser 5%, pode ser 3,5%, depende do transformador, tá? Lembrando que essa impedância aqui você vai colocar ela dividida por 100, tá certo? Então, aqui neste caso, né, nesses 4%, vai ser 0,04, tá? Sempre dividido por 100 o valor que você vai colocar aqui. Essa fórmula você acha o IK0 se a sua instalação for através do secundário transformador, for alimentada por um transformador, tá certo? Mas, Moacir, minha instalação é em baixa tensão, cara, em baixa tensão. Como que eu faço para saber o nível de curto-circuito em baixa tensão? Você vai se referenciar pelo que a sua concessionária pede de capacidade de interrupção do disjuntor. As concessionárias do Brasil, elas falam, ó, disjuntor para baixa tensão tem que ser de pelo menos 3kA, ou seja, ela já está te falando que o nível de curto-circuito máximo não vai passar de 3kA. Aí você adota um IK0 de referência para saber os novos níveis de curto-circuito dos outros quadros, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido isso, que é muito importante. Para você saber o nível de curto-circuito de um quadro, você tem que saber o nível de curto-circuito do ponto de suprimento. Que aí você vai fazendo o efeito em cascata, sabendo e dimensionando os outros níveis de curto-circuito. No vídeo que eu mostro para vocês, eu faço um exemplo de curto-circuito e vocês vão entender isso, que tem aqui no canal esse vídeo. Se a sua concessionária pede que você tenha 3kA de capacidade de interrupção de um disjuntor, e isso está em norma, tá? Você usa esses 3kA para você se referenciar, porque você vai estar a favor da segurança. O que mais que eu tenho aqui? Você tem, novamente, a tensão fase neutro. O Rho é a resistividade do material condutor. Se for alumínio, você vai colocar aqui a resistividade do alumínio. Se for cobre, você vai colocar a resistividade do cobre. Lembrando que essa resistividade não é a temperatura ambiente, tá? Porque geralmente, se você pesquisar na internet, a resistividade vai estar a temperatura de 20 graus. Essa resistividade é a resistividade do material condutor a uma temperatura de 95 graus, que é uma temperatura quando ocorre o curto-circuito, tá? Isso é muito importante. Então, quando você for pesquisar na internet, a resistividade do material condutor tem que ser a resistividade específica para uma temperatura de curto-circuito, que neste caso é considerada no livro do Cotrim, né, de 95 graus. Esse cosseno aqui, pessoal, esse cosseno é o fator de potência do curto-circuito. O curto-circuito, ele é um circuito, não é verdade? Ele não deixa de ser um circuito. Ele é um circuito com corrente altíssima, que também tem fator de potência. Todo circuito não tem um fator de potência? Não envolve resistência elétrica e reatância indutiva, né? Então, aqui neste caso, você tem o cosseno, que é o fator de potência do curto-circuito, tá certo? Fator de potência de qual curto-circuito, Moacir? Do IK0, deste curto-circuito aqui, ó. Do curto-circuito inicial da instalação, que pode ser no ponto de suprimento ou pode ser de um outro quadro, né? Porque você saber o nível de curto-circuito de um quadro específico, você tem que saber o nível de curto-circuito do quadro anterior que está alimentando ele. Sempre vai existir um IK0. Então você tem aqui também S, que é a seção do condutor específico que está alimentando essa instalação, que está alimentando este quadro de distribuição, né? Que vai estar lá na ponta da carga, que eu quero saber o nível de curto. L vai ser a distância, tá? É a distância até chegar no ponto que eu quero calcular. E aqui a gente tem Rho de novo, esse mesmo Rho aqui, que é a resistividade do material condutor a uma temperatura de curto-circuito, tá? Essa é a fórmula genérica. Se você quiser calcular o nível de curto-circuito para cabo de alumínio, basta mudar a resistividade aqui para uma resistividade em cabo de alumínio a 95 graus, né, num nível de curto-circuito altíssimo. Tá? Então essa é a fórmula genérica, só que é a fórmula para curto-circuito trifásico. Ora, Moacir, e se eu quiser saber o monofásico? Você dobra a distância do L. Se a sua distância é de 20 metros, normal, dobra, coloca a distância de 40 aqui. Dobra a distância do L
tá? Mantendo a mesma fórmula que você sabe o curto-circuito monofásico ou bifásico, tá certo? É o mesmo para os dois, tem que dobrar a distância dos dois, tá? Por que bifásico ou monofásico, Moacir? Porque o seu circuito pode ser fase neutra ou fase-fase, vai dar na mesma, tá? Então, você dobra a distância para você achar monofásico, bifásico, e para ser trifásico é exatamente esta fórmula que você está vendo aqui, tá? Aí, lá no livro do Cotrim, ele vai simplificar em duas fórmulas. Ele vai acrescentar o valor da resistividade do cobre a uma temperatura de 95 graus e vai cortando até simplificar aqui na fórmula esses dois itens. Perfeito, mas como que eu vou saber o fator de potência aqui, ó? Como que eu vou saber o fator de potência do curto-circuito inicial da minha instalação? Aí, o livro do professor Ademaro Cotrim, ele vai te dar uma tabela. E nessa tabela, você vai ver o seguinte, ó. Vamos supor que o meu nível de curto-circuito inicial, lá no ponto de suprimento, está de 1,5 a 3. Logo, o fator de potência vai ser 0,9. Então, você vai colocar 0,9 aqui, tá? E assim por diante. Ele está relacionado à corrente de curto-circuito inicial, esse fator de potência. É claro que está, né? O fator de potência é relacionado diretamente à corrente de curto-circuito inicial. E você consegue fazer essa estimativa. Só que existe um problema para grandes seções transversais. Essa fórmula aqui e esta fórmula aqui são para seções até 50 milímetros quadrados. Para seções acima de 50 milímetros quadrados, existe um fator que entra, que não é considerado nessa fórmula, que se chama reatância indutiva. Essa é a grande questão. Esta fórmula ela é precisa para cabos até 50 milímetros quadrados, porque até 50 milímetros quadrados, a resistência elétrica e a reatância indutiva daquele cabo, eles são muito discrepantes. Pensa num cabo que está conduzindo corrente elétrica. O cabo que conduz a corrente elétrica na instalação, ele vai ter uma resistência elétrica e uma reatância indutiva. E isso aqui vai ser caracterizado pela minha impedância. Tá certo? Então, esse aqui é o cabo da instalação, que possui resistência elétrica e reatância indutiva, que vai ser caracterizado pela minha impedância. Aí acontece o seguinte, a fórmula do livro do Cotrim considerou apenas resistência elétrica, então essa fórmula é até para cabos de 50. Quando eu tenho cabos de seções maiores, a minha reatância indutiva também tem que entrar na jogada, porque ela começa a se equiparar com a resistência elétrica deste cabo. Ah, Moacir, então se eu calcular isso aqui, ó, essa fórmula e essa fórmula para cabos de 240 vai estar errado? Ela vai estar maior do que precisaria ser. Ou seja, você vai estar superdimensionando. Isso é um risco muito grande? Não. Você vai estar a favor da segurança. Mas você não vai estar sendo preciso no cálculo do curto-circuito. Só que existe um jeito de você saber exatamente qual que é o valor certinho do curto-circuito, trabalhando com essa fórmula, aplicando a resistência elétrica e a reatância indutiva do cabo, que é o que eu vou mostrar para vocês, tá? E é bem simples. Então essa fórmula é precisa até cabos de 50 milímetros quadrados. Passou de 50 milímetros quadrados, ela vai estar a favor da segurança, tá ok, não tem problema. Mas se você quer trabalhar com um valor mais exato e não superdimensionar os seus dispositivos, aí você faz do jeito que eu estou te falando aqui. Para circuitos monofásicos e bifásicos, você usa distância dobrada. Se a sua distância é de 20, você coloca 40 de distância aqui, tá certo? E cabos paralelos, Moacir, eu tenho dois cabos por fase de 120 milímetros quadrados. Soma as seções. Então, seu S aqui, na verdade, vai ser um de 240, tá certo? É só você somar as seções. Mas, tem que incluir o seguinte, passou de 50 milímetros quadrados, se você quiser ter um cálculo mais preciso do curto-circuito, você tem que acrescentar resistência elétrica e reatância indutiva no seu cálculo. Nesse exato cálculo do livro do Cotrim, na fórmula genérica, tá? E aí é o seguinte, presta bastante atenção. Nos fabricantes, você vai ter as resistências elétricas e reatâncias indutivas de cada tipo de cabo. Esse aqui é a resistência elétrica e a reatância indutiva da Prysmian. Então aqui na Prysmian, ela tem uma tabela para resistência elétrica em corrente contínua. Em corrente contínua você não tem reatância indutiva.
E aqui você tem resistência elétrica e reatância indutiva para correntes alternadas em circuitos fase neutra, fase-fase e trifásicos. Para condutos não magnéticos, lembrando disso, tá, pessoal? Condutos não magnéticos, eu estou falando do eletroduto de PVC flexível, por exemplo, tá certo? Bom, aqui você tem as resistências elétricas e as reatâncias indutivas. Eu só queria que vocês notassem o seguinte, tá vendo só que até cabo de 50 aqui, ó, eu tenho a resistência elétrica maior do que a reatância indutiva? E aqui, ó, para cabo de 1,5, bem maior, tá vendo? A hora que eu chego em cabo de 70, a minha resistência elétrica e reatância indutiva vai ficando equiparada. Até que quando eu estou em cabo de 240, a reatância indutiva é até maior do que a minha resistência elétrica. Então, se elas estão equiparadas, se eu quero ser mais preciso, eu preciso considerar também a reatância indutiva. Tá certo? Não tem jeito. E é aqui que eu vou pegar elas para aplicar lá na fórmula genérica do livro do Cotrim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, aqui nesta fórmula genérica, pode ser esta fórmula genérica ou pode ser a outra também, mas você tem que aplicar a resistência elétrica e a reatância indutiva aonde? No fator de potência. O fator de potência, se você trabalhar com o triângulo das potências, envolvendo a resistência elétrica e a reatância indutiva, ele vai ser a resistência elétrica dividido pela impedância característica deste cabo. Mas como que você calcula essa impedância característica? Por essa fórmula aqui do livro do Cotrim, que vai ser um fator T multiplicado pela resistência elétrica vezes o cosseno alfa, mais a reatância indutiva vezes o seno de alfa. E o que acontece? O cosseno alfa vai ser qual, Márcio? Qual que vai ser o cosseno alfa? Você vai colocar aqui você vai colocar justamente o da tabela do Cotrim. Qual cosseno alfa da tabela do Cotrim, Márcio? Esse aqui, ó. Que é do seu ponto de suprimento inicial. Então, se está entre 3 e 1 a 4,5, você vai colocar 0,8. O seu IK0 está entre 3 e 1 a 4,5, você vai colocar 0,8. Ótimo. Colocou 0,8 lá na fórmula, você vai colocar 0,8 aqui, beleza? Esse fator T, Moacir, é o quê? Você vai usar 2 para circuitos monofásicos e bifásicos ou raiz de 3 para circuitos trifásicos. Então, vamos supor que seu circuito é trifásico. Então, você vai colocar o que aqui? Raiz de 3, certo? 0,8 vai ser seu fator de potência inicial, sem considerar a resistência elétrica e reatância indutiva, que eu vou considerar também, certo? É 0,8 aqui inicialmente. Como é que eu faço para achar o seno, Moacir? Para achar o seno, você vai usar aquela relação, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a quem? É igual a 1. Aqui vai ser 0,8 ao quadrado é igual a 1. Você vai pegar 1, passar para lá diminuindo, né? 1 menos 0,8 é igual a seno ao quadrado. Seno ao quadrado você vai tirar a raiz de 1 menos 0,8, né? E aí você vai conseguir achar que nesse caso é 0,2. Então, a raiz de 0,2, você vai ter aqui o seu seno específico, tá? Como que eu acho o R e o XL? Pela tabela da Prisma que eu mostrei para vocês, de acordo com o cabo que é da sua instalação. Se o seu cabo é de 240, você vai colocar aqui a resistência elétrica e a reatância indutiva de 240. E aí, você tem raiz de 3, 0,8. Você acabou de achar o seno por essa relação. Tem XL na tabela, R na tabela, joga na fórmula, você vai ter o Z. Tendo o seu Z, você vai pegar aqui, ó, jogar o valor aqui, do Z específico que você calculou, e vai pegar o seu R, que é a resistência elétrica do cabo de 240. E aí você vai ter o fator de potência real, utilizando a resistência elétrica, e a reatância indutiva aplicada à impedância característica. Parece complexo, mas é só fazer essas duas fórmulas aqui acontecerem. Primeiro aplica aqui, depois joga para cá. E aí você vai ter o cosseno específico aplicando a reatância indutiva. É só aplicar na fórmula genérica, que aí você vai ter a corrente de curto-circuito para seções de 240, 120, 70 ou acima disso, tá certo? É assim que você faz para saber o nível de curto-circuito em maiores seções no seu projeto. Esse aqui foi um aparato que eu fiz diretamente do próprio livro do professor
Ademar Cotrim para ajudar vocês, porque essa é uma pergunta que eu recebo bastante. Show de bola, pessoal! Vejam o outro vídeo aqui do nosso canal que mostra especificamente como que faz esse cálculo para outros quadros de distribuição e assim por diante, sempre pegando o curto-circuito anterior. Vai ajudar vocês a complementar esse vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. É muito cálculo, mas é necessário para a gente fazer o nosso projeto elétrico aplicando o curto-circuito em todos os quadros de distribuição, que é importantíssimo para a gente mencionar nossos dispositivos. Então se inscreve aqui no canal para mais vídeos como esse, comenta esse vídeo aqui, façam suas perguntas, muito importante isso, e deem também sugestões de outros vídeos. E compartilhe esse vídeo, tá? Nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de elétrica aí que você participa também, e eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto!